Então vamos lá, continuando aí com os nossos tópicos, né, de história contemporânea, para você se preparar e já começar a ler sobre alguns temas que certamente vão ser trazidos à discussão na sua prova. Um dos temas que eu acho super pertinentes é a gente falar sobre a questão da escravidão na contemporaneidade. Se você for revisitar as nossas aulas antigas, a gente fala sobre a modalidade, para usar um termo que não, né? Bom, a gente fala sobre a forma que a escravidão foi incorporada no processo colonial no Brasil e os efeitos disso para a sociedade brasileira, sobretudo quando a gente se refere aos aspectos aí da desigualdade social, enfim, de toda essa questão que tem um peso histórico no nosso país. Isso ainda não foi superado, há muita discussão que eu gosto quando as pessoas dizem, mas isso já passou. Se já passou, não haveria necessidade de discutir. Não passou. Há situações que ainda suscitam o debate, a discussão, e se suscita o debate e a discussão, como tudo nas humanas, existe, né? E chama a atenção. Então a gente vai falar de um tema que pode ser reinterpretado quando a gente lê, sobretudo nas questões econômicas. Os escravos, quando a gente vai falar da questão social, principalmente, e da questão histórica, não há nenhuma maneira mais absurda, né, quando a gente vai falar de mão de obra, que a escravidão. A escravidão, não sei você, mas ela é indefensável. Não dá pra gente considerar isso de maneira alguma como algo positivo. A escravidão ela é considerada por muitos a forma mais indigna que um ser humano pode submeter outro em busca de algo para o seu bel prazer, para o seu fortalecimento econômico, da sua família, para que enfim, se economize em busca de maiores lucros. As raízes disso, elas se fundamentam, né? Se a gente for revisitar, a gente vai revisitar a Grécia, mas quando a gente fala dessa associação, principalmente econômica, nós temos o exemplo do Brasil, que foi o que eu mencionei no começo da aula. Por que é tão doído pensar em escravidão, né? Quando a gente fala da escravidão negra, da diáspora negra, que são alguns termos, né, que os autores usam, diáspora porque há um processo de expulsão, um processo vamos dizer assim, de deslocamento forçado. Eu não quero sair de onde eu estou, mas eu tenho que sair daqui, eu vou sair daqui, vou ser escravo em outro continente, eu não sei o que está acontecendo, por que raios eu tenho que ir. Então é um processo forçado, não é algo decidido. Então há muitas cicatrizes na nossa sociedade brasileira que suscitam debates, né? Então há algumas práticas, existem alguns símbolos, existem falas que as pessoas lutam para que elas não se repitam, para que elas não perdurem. Toda vez que o povo sai lá batendo em cima disso é porque justamente é para nunca acontecer de novo, né? Para não ser engraçado, para não virar estampa de roupa. Então, quando a gente fala desse processo, a gente está falando de formas, né, que o homem inventa aí para escravizar outro. As formas de escravidão, gente, elas são as mais diversas possíveis. Eu recentemente estive trabalhando na região norte do Brasil, num trabalho, né, junto às agências internacionais, e fiquei sabendo, né, e pude aprender mais sobre as diferentes formas de exploração decorrentes da vulnerabilidade. O que é isso, professora? Pessoas que às vezes são migrantes, pessoas que têm que se deslocar dos seus países, elas acabam se colocando, principalmente mulheres, crianças, pessoas com deficiência, elas, idosas e idosos também, população LGBTI, diversos outros grupos, né? Elas são grupos que são mais vulneráveis. E principalmente as mulheres, elas passam aí por o que eles vão chamar de exploração de violência, alguns tipos de violência, que são violências aí em decorrência de exploração. Então a gente vai ter gente, por exemplo, não, vem pra cá trabalhar que você vai ter tudo. A pessoa chega no lugar e o que ela tem é um bordel horroroso que ela vai ter que... Então, a violência e a exploração, elas encontram distintas formas de acontecer no mundo. E elas se valem dos sortilégios que a gente tem
na humanidade. Um dos sortilégios é esse que eu falei para vocês, a vulnerabilidade econômico-social, e também a infelicidade de uma pessoa, por exemplo, de nascer num lugar em que a mão de obra é mais barata, para que as empresas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, né, elas cresçam. Então é um tema complexo, é um tema que tem desdobramentos e é um tema que se relaciona muito à história contemporânea e às diferentes formas de desenvolvimento econômico. Pode ter certeza. Aqui falei para vocês, exploração, a escravidão tem uma relação estrita e direta com uma forma extrema de exploração econômica, né? Não existe outra explicação na minha leitura. Como é que ela se configura? Por dívida. Então faz o seguinte, eu não tenho meio como pagar você, ou não invade aqui e eu te dou a minha filha. Isso acontece. Escravidão de imigrantes, acabei de falar para vocês. Há alguns imigrantes, recentemente, se você for revisitar algumas matérias, vão dar conta, por exemplo, de um processo que foi desmantelado de imigrantes bolivianas que costuravam em fábricas, né, em São Paulo, para grandes grifes, inclusive, e viviam na maior indignidade do mundo, né? Então, sem banheiro, sem condições para comer, recebiam assim valores baixíssimos pelo seu trabalho, e as empresas eram luxuosíssimas, assim, em shoppings, com aquelas mulheres ricas, né, artistas vendendo as roupas. Então essa é uma faceta. Escravos sexuais, né, que a gente colocou. Existe, gente, existe a mulher e também existe homens, meninos. A gente vê, né, a humanidade evolui tanto em relação à tecnologia, em relação a tanta coisa incrível que a gente tem possibilidade de criar, e como às vezes a bestialidade impera, como a gente tem esse tipo de situação. Criança, né? Eu tenho um amigo que é um pesquisador aí sobre esse tipo de violência, né, sobretudo com as crianças e adolescentes, e ele conta coisas pra gente que é de arrepiar o cabelo. Você chega de um jeito, quando você conversa com ele, você desanima de ouvir a quantidade de escravos sexuais que a gente tem no Brasil. As falas dele, os áudios que a gente ouve, eu não vou nem entrar nesse mérito. Existe, é triste. Se vale da vulnerabilidade das crianças, da inocência, da miséria. Puxando aqui, é uma questão de miséria e de sobrevivência. As lacunas criadas no mundo para que algumas pessoas não tenham acesso a nada, para que realmente, gente, a gente vive um mundo bastante desigual, vai fazer com que muita gente não saiba do valor do seu corpo, do valor da sua vida, vai fazer com que muitas famílias considerem aceitável, por exemplo, dar uma criança, dar uma menina para se prostituir, vai fazer com que pessoas que deixam seus filhos, né, e vêm para o Brasil, por exemplo, vêm para outras regiões do mundo, sejam exploradas sexualmente, sejam escravas sexuais. Então, a pessoa recebe uma proposta, essa proposta não existe, ela vai ter a sua comida, vai ter ali um quarto para ficar, e a vida dela vai ser isso, ela nunca vai pagar esta dívida. Professora, que diferença, porque isso pode cair, de todas os que está me falando, para a escravidão que a gente viu, né, no processo colonial no Brasil e que a gente viu em diversas vezes na história, sobretudo, né, quando a gente fala do século XV até o século XVII, também XVIII a gente tinha, quando a gente se refere à escravidão institucionalizada. Como assim, professora? O que isso quer dizer? Institucionalizar algo é normalizar. Normalizar significa que você chegava numa praça, né, e tinha lá escrava fulana de tal, né, ela era boa cozinheira, boa parteira, tal, com algo amarrado no pescoço, exposta como um produto. É um produto, tem nota fiscal, tem compradores, institucionalizada. Ela não é mais institucionalizada, mas ela existe. E ela se configura de diferentes formas. E quando a gente fala de diferentes formas, eu gostaria que vocês pausem depois, eu não vou ler tudo, mas deem uma pausa para vocês observarem então os tipos
de escravidão quando a gente se refere a elas. Por que os tipos? Quando a gente fala de escravidão, as pessoas costumam generalizar e achar que tudo é a mesma coisa. Não é. A gente vai ter o processo que eu chamo de escravidão histórica e o processo que a gente fala de escravidão contemporânea. Lembra que eu falei de institucionalizada? Ela era institucionalizada porque ela não só era permitida, como ela era paga, como ela era subsidiada. Então ela era permitida nos moldes quando a gente revisita historicamente. Na contemporânea, a escravidão, pelo amor de Deus, é proibida. No Brasil existe leis existe lei que investiga o trabalho escravo, existe regras sobre o que é trabalho escravo. Ainda tem gente que acha e que pratica isso nas fazendas. Se você for ver nas fazendas de café, os negócios aí, fazenda de café, dá uma olhada nas matérias para você ver, que você vai ver gente fazendo processos de escravidão, gente, hoje, revisitando, que eles revisitam. Então a pessoa vai lá trabalhar, aí ela vem só às vezes com a coisa que está no corpo, uma bolsinha, fica tranquilo, compra tudo aqui, aqui a gente tem. Isso aqui acontecia muito no ciclo da borracha no Brasil, tá? Então tem a vendinha, fica, pega tudo aqui. A pessoa pega o alimento, a pessoa pega a bebida, a pessoa pega os itens de higiene pessoal, de vez em quando a cachaça, que a gente não sabe, né, como é que vai ser, e fica ali. O que vai acontecendo? Não foi boa a produção, viu? Você tá muito abaixo. Esse mês você não vai ter como mandar dinheiro para tua família. Pior, esse mês aqui você gastou demais aqui. Como é que nós vamos fazer? Você comprou ferramenta também, comprei. Então esse mês aí você vai ficar devendo. No outro mês a mesma coisa. No outro a mesma coisa. No outro a mesma coisa. Se isso não é escravidão, eu não sei o que isso é. Escravidão, gente, é a condição da pessoa não conseguir se libertar e sair de onde ela está. Só pesquisa, se você vê que eu estou inventando. Isso daqui, gente, essas diferenças, dá uma olhada nas diferenças de custo. É baixo, era altíssimo. Você já imaginou o que era? Quantos escravos numa fazenda? Vamos pegar de algodão nos Estados Unidos, assim, que era um negócio enorme. Aquilo, assista o filme, todo mundo adora esse filme, são Os Oito Odiados. A medida de escravos era a medida de riqueza. Nossa Senhora, sabe por quê? Porque era custoso você fazer esse deslocamento. Porque tinha que ter de baixo. Se você vê, por exemplo, a indústria têxtil na Índia, né, em Bangladesh principalmente, tem outras, na China também, aqui no Brasil, mas principalmente em Bangladesh, que teve um acidente que ficou marcado. Eu produzo um montão de roupa. Essas roupas vão para todos os centros incríveis do mundo. Então vai para Espanha, vai para Itália, vai para Paris. Acontece, vamos botar 1000 pessoas costurando o dia todo. Essa roupa imitava as roupas dos desfiles, então ela tinha um custo muito baixo. Era um monte de gente trabalhando, fazendo um monte de roupa, o lucro das empresas altíssimo e essas pessoas ganhando muito pouco. E sabe por que elas ganham pouco? Porque elas não têm leis trabalhistas, elas não têm, no país onde vivem, leis que vão incidir sobre a mão de obra. Poxa, eu preciso produzir muito, hein? A gente está precisando dar uma produzida. O que a gente faz? Vamos usar mão de obra barata. Isso aqui é um critério para muitas empresas da indústria têxtil. Famosas, viu? Dá uma olhada para você ver. Mão de obra, isso era a forma que ela era, a disposição dela. Dá uma olhada. Na época, se a gente for lembrar, por exemplo, do tráfico negreiro, ela era escassa. Precisava haver grandes deslocamentos para que fosse atrás dessa mão de obra. Foi gigantesco, mas ela não era assim a todo momento. Aqui, gente, você não gosta de trabalhar 17 horas por dia, ganhando $5 por dia? Obrigada, tem quem goste. A desigualdade é imensa no mundo que a gente está. As pessoas vão trabalhar por qualquer coisa. E aí eu vejo gente querendo defender isso. Uma vez eu até estava conversando num boteco e um rapaz estava usando um boné de uma empresa dessas. E eu era muito mais atentada do que eu sou hoje. E aí ele pegou e falou assim, você sabia que esse teu boné, eu era terrível, sabia que esse teu boné aí, nananã? Aí ele olhou para mim e falou assim, pelo menos eles estão trabalhando. Ai, ai, ai.
essa é uma fala que é errada. Além de ser, né, que ele não era assim, flor que se cheire, ela é errada, eles não estão trabalhando. Porque o trabalho, se a gente for revisitar ele no contexto que as pessoas gostam de se referir ao trabalho, trabalho significa você também receber por aquilo que você produz. Se eu não estou recebendo adequadamente, não é trabalho. Então ele estava errado. Além de boné ser horroroso. Aqui a gente vai falar de outras questões relacionadas ao parte de quanto tempo esses escravos ficavam. Aqui a gente está falando, por exemplo, de longo período. A identidade brasileira, por exemplo, ela é formada a partir da herança cultural, da herança social que os negros, que grande parte dos negros contribuiu para o nosso país. Se a gente for lembrar daquelas, se a gente for remontar a história, nós temos aqui uma relação que se conecta com a identidade brasileira e com a cultura brasileira. Isso aqui é fato. Aqui, a relação contemporânea, eu falei que não ia ler, mas é que eu me empolgo, eu gosto muito desse slide. A relação contemporânea, ela é curta. Terminou, obrigada por tudo, próximos, e a gente vai reciclando. Sabe por que a gente recicla? Eu não tenho vínculo, não tenho nenhum vínculo de trabalho com você. Eu nem sei quem você é. Obrigada por tudo, viu? Ó, vida que segue. Aqui a gente tem as diferenças étnicas, aqui tem as diferenças econômicas, que são mais importantes para você analisar na contemporaneidade, e aqui, manutenção da ordem. Aqui, gente, tem de tudo, aqui elas se assemelham. Então, a gente vai ter algo que conecta as duas formas de escravidão. Esse material foi extraído de um livro da Universidade de Berkeley, que é super legal, e você vai gostar muito, se você se interessar, de consultar com mais detalhes. Aqui eu trouxe para vocês alguns tópicos que podem cair na prova, principalmente em forma de matéria, em forma de trecho de filme, que aí bota assim, no filme tal, falando na série tal, às vezes eles gostam de fazer isso. E aí a gente tem esses 4 grandes tipos. O trabalho forçado, que é um que a gente vê muito e que pode cair, que é uma escravidão por dívida. Gente, o trabalho forçado é algo que acontece muito na contemporaneidade, sobretudo em regiões que não há grande fiscalização. No Brasil, se você for dar uma olhada no material, se você for dar uma olhada no site do Repórter Brasil, lá tem todas as matérias. É um material riquíssimo para quem quer analisar a questão de trabalho forçado. Imigração ilegal, isso se você for ver, México, se você quiser revisitar algumas matérias, México, Filipinas, né? Esse daqui tem muito nas Filipinas, Indonésia. Se a gente for pegar os imigrantes que às vezes estão ilegais num lugar e precisam fazer de um tudo para sobreviver, e de um tudo significa de um tudo. Eu tenho sobre uma pessoa que é imigrante ilegal um poder que ela não tem, porque ela, quando é ilegal, ela não é cidadã. Se ela não é cidadã, você sabe o que acontece? Não está amparada por legislação nenhuma. Se eu não tenho amparo legal sobre nada, bico calado. Eu vou fazer de tudo que me mandarem. Esse aqui, de escravidão por dívida, é bem interessante a gente analisar o contexto das migrações que as pessoas chamam, que são alguns tipos de escravidão no centro da cidade. De gente que fala assim, é o seguinte, você mora aqui, né, na minha casa, uma casa luxuosa, e a pessoa trabalha, a pessoa foi contratada para ser babá, e a pessoa vira praticamente ali, né, 1001 utilidades. Isso é muito comum. A pessoa vem para fazer uma coisa, acaba fazendo outra, e ela tem que ficar quieta, porque ela acha que isso é certo. Eu já ouvi, uma vez entrevistei uma pessoa dessa, e falei, mas você foi contratada para ser babá? Fui. Mas eu fazia isso, eu dava aula de inglês, eu dava banho, eu levava na escola, ela tinha um escopo de trabalho de praticamente 19 horas por dia. Ela acordava para fazer o café também. Tráfico de pessoas. Essa aqui é a face mais desumana que a gente tem e que existe. Eu quero cruzar uma determinada fronteira, eu
Vou sugerir, por exemplo, para você que você vai trabalhar num lugar, ou pior, esse aqui eu acho que é o pior. Quando, por exemplo, eu vejo um determinado grupo de pessoas que estão na situação mais vulnerável e miserável possível, e eu simplesmente capturo essas pessoas e mando-as trabalhar, né, em qualquer lugar da face da Terra, sem que elas saibam onde estão, para onde vão e quando vão sair dali. Essa é uma faceta muito atual. O Papa Francisco, que é um Papa incrível, falou recentemente de tráfico de pessoas. Se você segue no Face, eu sigo o Vaticano News para ver o que está rolando no mundo do Papa. Ele fala sobre tráfico de pessoas e sobre as diferentes formas de tráfico de pessoas que existem. É imperdível, imperdível de ver essa fala dele, como é que isso se interpreta tendo por um religioso com essa leitura. Comércio sexual, gente, esse aqui é inacreditável que a gente tenha isso, as promessas, e você sabe que, principalmente da Europa, muitas meninas do mundo todo que se encantam com alguns anúncios, né? Então você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai vir aqui, você vai ser modelo, E as pessoas se encantam, né? Nós, seres humanos, somos, na maioria de nós, somos feitos de encantamentos. A gente se fala, meu Deus, minha vida vai melhorar. Então você imagine você se deparar com uma realidade em que você vai ter o seu corpo sendo explorado das piores formas possíveis e você não tem controle sobre isso. Abra a boca para você ver. Então, para você se debruçar sobre esse tema, eu trouxe para vocês aqui lerem com atenção e discorrerem, porque eu não vou ficar lendo muito slide, mas eu trouxe para vocês darem uma olhada, principalmente nesse artigo 149, que explica, que acaba trazendo a penalidade para a atividade escrava. Existe uma penalidade porque ela é proibida. Existe uma regulamentação no país que proíbe o trabalho escravo. Então, o que é que significa, né, um empregador, de alguma forma, estar infringindo esse artigo? Muito bom. Essas condições degradantes de trabalho, é por isso que eu mencionei o exemplo das fábricas, né, de costura em São Paulo. É uma condição degradante de trabalho, a pessoa não tinha onde ir ao banheiro, não tinha onde comer, era horrível. Então, é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de jornada exaustiva, se você escolheu trabalhar 20 horas por dia, eu usei um verbo aqui que tem peso muito importante, você escolheu. Se eu não escolhi, ela acaba configurando, né? Quando a gente tem um trabalho forçado, que é o que eu falei para vocês aqui, ó, a pessoa não consegue deixar o trabalho. Existem estratégias, fraudes, que vão fazer com que a pessoa simplesmente não tenha como sair. Isso está aqui, que foi contemplado anteriormente. Olha só, aqui eu falei para vocês, a servidão por dívida. Servidão por dívida acontece muito, gente. Muito, muito, muito. As pessoas acabam contraindo dívidas que elas nunca mais vão poder pagar. Acontece, materializado isso de uma maneira comum no Brasil, principalmente o trabalho escravo rural. Você tem N exemplos naquele site que eu passei para vocês. E tem também o trabalho escravo urbano na indústria têxtil, né? Eu mencionei e é muito comum, muito comum. Esse aqui é um texto do Sakamoto, né, que é um jornalista que tem um grande trabalho aí na apuração, investigação e divulgação de trabalho escravo no Brasil. Ele faz um trabalho já faz muito tempo, e aqui ele vai falando de dados a respeito de trabalho escravo no Brasil. Essa matéria, ela era de 2016, quando eu preparei uma aula. Gente, nem 2016, eu preciso atualizar esses dados. 44 mil pessoas. Deem uma olhada, se vocês puderem, para vocês verem a forma que esse trabalho escravo se configura. Só dê uma olhadinha. Muito legal esse tema. Os desafios do combate do trabalho escravo no século XXI. Por que eu trouxe isso aqui para vocês verem? Aqui tem uma leitura de site aqui, para você ver. Esse tipo de tema, ele é muito comum de cair em redação. Você sabe por quê?
Porque quando a gente fala de trabalho escravo, a gente remonta aos períodos históricos, a gente traz, né, as questões colocadas na contemporaneidade, que a gente viu que ela se configura de diferentes formas, e aí a gente tem esse tipo de tema para você se exercitar já, porque pode cair. Desafios do combate ao trabalho escravo, né, do trabalho escravo no século XXI. Quando você vai fazer uma redação, você lê primeiro o que eles estão te pedindo. O que eles estão pedindo é esse grande tema. Só que olha que legal, quando eles trazem isso, eles estão falando de desafios. Desafios de quem? Quem ganha, né? Quem toma para si um desafio é uma instituição, é algum grupo que você conhece, é um observatório, é um aplicativo? Olha o que eu estou te falando. Do combate ao trabalho escravo. Se eu estou falando combate, eu vou pegar, por exemplo, que formas vêm sendo estruturadas e feitas para se combater essa forma de trabalho. É por meio de lei? Aumento de fiscalização? O combate ao trabalho escravo é o boicote a empresas? O que é que você sabe sobre isso? Pensa nisso, no século XXI. Por que no XXI? Se você já tiver afiado, você traz na tua redação balanços, contrapontos. Se vivenciamos no século XVI, hoje no século XXI os desafios se situam. Olha a dica, lê o texto ali, que você vai, vamos tirar 1000 nessa redação esse ano? Vamos fazer isso aí acontecer. Quer ver um filme? Primeiro que vai acabar com o teu dia. Eu já estou avisando para você não... Poxa, que sacanagem. É lindo esse filme, é lindo. Esse personagem, eu não sei se vocês gostam desse ator, o Javier Bardem, e esse diretor é o Inarritu, que é um dos diretores que eu mais gosto, mexicano. E ele fez esse filme que fala sobre a vida de cão de um imigrante. Ele vive em Barcelona, ele é imigrante legal, e ele não tem... Ele vive crime, ele tem lá uns crimezinhos e tal, só que de repente acontece alguma coisa na vida dele que vai fazer ele... Gente, é imperdível. E aí você vai verificar as condições que uma pessoa ilegal tem que viver escondida, tem os filhos, tem que pagar a conta, tem a questão do crime no caso dele, tem uma questão de doença. Não perde. Se você for para escolher um filme para verificar esses sentimentos e essa sensação de impotência, assista o Beautiful. Eu gosto demais desse filme. É isso, até a próxima aula. A gente tem muita coisa para discutir ainda e eu sempre que puder vou dar sugestões de redação, sugestão de tema e vou vir aqui para provocar vocês. Vamos fazer uma boa prova e fazer a cabeça funcionar. Um abração.